E hoje então nós vamos fazer a primeira live e eu fiquei pensando qual o tema, né? A partir de fevereiro as publicações foram em torno da alfabetização, que é um dos grandes desafios, né, que nós temos hoje na educação, seja com crianças, com alguns adolescentes, com alguns adultos, né? Mas é um desafio, um dos grandes desafios. E aí eu pensei em fazer uma live que abordasse esse aspecto da alfabetização, mas pensando assim, o que a gente faz quando um aluno não se alfabetiza, ele não caminha. Quando um aluno demonstra dificuldades e impasses e a gente fica sem saber, né, o que é que ele tem. Aí você fica, mas será que é só uma dificuldade de aprendizagem? Aí, se ele tem mais tempo que aquilo está persistindo, a gente arrisca. Será que é uma deficiência intelectual que ele tem? Será que ele tem um transtorno de aprendizagem? Uns arriscam dislexia, desortografia e outros transtornos. E há também uma possibilidade da inibição intelectual, que eu acho que é uma questão pouco conhecida, né? Apesar de que eu trabalho com essa perspectiva desde 2005, né? É pouco conhecida, mas ela também, né, se faz muito presente em alguns casos. Então hoje a nossa live vai ser para isso, a gente conversar sobre esse aluno, né? E ver a partir do que eles nos apresentam o que a gente pode entender, o que a gente pode analisar das respostas que eles nos passam, tá? Bem, antes disso, né, nós vamos, antes da gente trabalhar um pouco, né, quero trabalhar com vocês a questão dos diagnósticos, né, o que a gente já tem aí na área clínica, mas antes, aproveita, curte aí o canal, né, se inscreve no Instagram, que é o meu perfil, onde eu vou estar sempre divulgando os novos vídeos, e compartilha com outros profissionais, né, que trabalham com crianças e adolescentes e que também têm esse desejo de conhecer mais, né, sobre as questões dos desafios que envolvem a aprendizagem. Bem, vamos ver um pouquinho, gente, então, primeiro, né, o que nós encontramos na literatura. Deixa eu acertar aqui, isso. O que nós encontramos na literatura médica sobre a questão dos problemas de aprendizagem? Tanto o CID-11, né, quanto o DSM-5, que são dois instrumentos utilizados pelos médicos para falar sobre as questões que envolvem a aprendizagem, eles vão trazer dois campos, né, dois grupos de classificações. Tanto o CID quanto o DSM são códigos, né, de referência médica. Bem, um deles é o transtorno do desenvolvimento intelectual, né? Vou passar ele por quê? Porque quando eu for passar rapidinho para vocês os transtornos de desenvolvimento da aprendizagem, nós vamos ver que um dos critérios é excluir que não se trata de um transtorno de desenvolvimento intelectual. Então, olha só, esse transtorno de desenvolvimento intelectual, ele está sobre esses dois códigos, no CID, o 6A00 e no DSM-5, o BF70. No DSM-5, eu estou colocando leve porque ele tem várias classificações, né, e tem descrição para cada um, mas eu estou pegando aqui o leve. Então, ele vai colocar que é uma condição caracterizada por um desenvolvimento significativamente abaixo do funcionamento intelectual médio e comportamento adaptativo que são de aproximadamente 3 a 4 desvio padrão abaixo da média. Então, vocês imaginam? Pensem aqui como que o médico ele tem que lidar, né, com isso para poder definir que uma pessoa tem um transtorno de déficit intelectual. Também consta lá, né, como referência, que a capacidade de aquisição de habilidades acadêmicas de pessoas afetadas por esses transtornos variam, mas são geralmente limitados às habilidades básicas. Outra questão também que se coloca é que ele é caracterizado por dificuldades significativas e persistentes em aprender habilidades acadêmicas, que podem incluir leitura, escrita e matemática.
Então, vocês estão vendo que aqui já está começando a aparecer informações que são mais próximas ao nosso discurso, né, ao nosso trabalho na educação. É marcadamente abaixo do que seria esperado para a idade cronológica e o nível geral de funcionamento intelectual. Aqui, um ponto importante. Para essa questão do desenvolvimento intelectual, é importante considerar que ele não é devido à deficiência sensorial, doença neurológica ou motora, falta de disponibilidade de educação, a falta de proficiência na língua, de instrução acadêmica ou adversidade psicossocial. Então, vocês estão vendo que para um médico, né, ele atestar, ele dar um diagnóstico de transtorno do desenvolvimento intelectual, ele tem que considerar aqui esses aspectos que eu apresentei para vocês. E, gente, eu fiz uma pincelada, ainda tem muito mais coisas, mais descrições, né? Na questão aí nós vamos ver também que nós vamos ter, né, os transtornos que vão envolver a aprendizagem. Então, nós vamos ter o transtorno de aprendizagem com prejuízo de leitura, de escrita e com prejuízo de matemática, né? Bem, aqui então, uma outra subcategoria, né, que aparece, você tem os transtornos de desenvolvimento então da aprendizagem de uma maneira geral, né? Mas aqui eu vou destacar especificamente os que com prejuízo na escrita. Vai ter um grupo que é com prejuízo na leitura, outro grupo que é com prejuízo na matemática e outro grupo que é com outros tipos de aprendizagem não especificados. Então, nós vamos fazer hoje, aqui nessa live, um recorte específico na questão da escrita, mais especificamente da alfabetização, processo inicial da construção da língua escrita. Nesse transtorno, então, o CID ele vai trazer que ele é caracterizado por dificuldades significativas e persistentes na aprendizagem de habilidades acadêmicas relacionadas à escrita, tais como precisão de ortografia, gramática, precisão de pontuação, organização e coerência de ideias e por escrito. Então, vocês estão vendo? Essas questões envolveriam características desse transtorno. É marcadamente abaixo do que seria esperado para a idade cronológica e o nível de funcionamento intelectual e resulta em prejuízo significativo no funcionamento escolar. Então, vão guardando todas essas informações para a gente ver se a gente consegue, com isso, responder a pergunta: o que esse menino tem, né? Outra questão: para ser diagnosticado que uma criança um aluno tem um transtorno de desenvolvimento da aprendizagem com prejuízo na escrita, não pode ser devido a um transtorno de desenvolvimento intelectual. Ou seja, essas dificuldades de escrita não pode ser devida à deficiência intelectual, deficiência sensorial, visão, audição, neurológica, motor, ou seja, se repete novamente o grupo, né? Bem, quando a gente vê essa descrição, a gente fica imaginando, né? Deixa eu voltar aqui. A gente fica imaginando, será que essas informações elas são suficientes para que a gente possa entender o que é que um aluno tem? Vocês veem, essas são as referências que se tem. Quando uma escola encaminha um aluno para um médico, um pediatra, um neuro, um psiquiatra fazer um diagnóstico, né? Porque a ideia na escola é essa, não tem que encaminhar porque o menino tem que ter um diagnóstico, nós temos que saber o que ele tem. Esses são dos recursos que ele utiliza. Como eu fiz esse fragmento e apresentei para vocês, lá nessas duas referências, né, o CID-11 e o DSM-5, que são as edições atuais, lá vai ter sobre transtorno do déficit de atenção, vai ter sobre o TEA, que é o transtorno do espectro autista, e várias outras, né, transtornos ou várias outras patologias, se assim a gente puder dizer, né? Mas isso responde o que esse menino tem? Não, né? Para nós que estamos na escola, se alguém professor que estiver assistindo, né, ou depois assistir esse vídeo, vai concordar comigo que às vezes a gente encaminha, fica doido para poder voltar o diagnóstico. Na hora que vem o relatório médico,
a gente lê e a gente não consegue ter referência, porque aquilo não consegue dar referências para nós da educação sobre o que fazer. E, gente, nem vai dar. Nem vai dar porque são campos diferentes. A área médica, ela tem uma função que é muito importante, que é ajudar a fazer um bom diagnóstico. Mas nós também temos a nossa função, que é fazer uma boa avaliação pedagógica. Esses dois documentos, tanto o CID-11 quanto o DSM-5, os dois fazem uma referência com relação à importância e à necessidade dos profissionais médicos fazerem um diálogo, relacionarem com informações fornecidas pelo espaço escolar. Por quê? Porque isso é que vai compor a construção do diagnóstico, né? Mas vamos ver como é o objetivo da nossa live? Vamos ver com as escritas dos alunos o que é que a gente pode compreender, né, a partir das respostas deles, como que nós podemos identificar melhor esses impasses, compreender e pensar nas intervenções. Vou começar aqui com vocês uma atividade, né? Todas as atividades que eu apresento no meu canal sempre são ou de alunos de sala de aula que eu trabalhei, ou de alunos que eu atendi em projetos, né, que eu participei da UFMG, e assim por diante. Esse aqui, olha só, é um aluno, né, que tem uma escrita, e aí, se a gente for observar, né, a gente pode pensar assim, nossa, mas o que é que esse menino tem? Vamos ver, vamos entender aqui. Então, olha só, aqui nós estamos, são uma sequência de 6 desenhos e a proposta era escrever algo. Você tem aluno que só escreve, tenta escrever uma palavra, outras fazem frases, mas o Alisson fez uma palavra para cada desenho. Esse primeiro, vocês estão vendo que aqui, olha, tem 3 risquinhos. Esses risquinhos, gente, é que eu sempre oriento os alunos a lerem para mim, porque uma escrita, isso daqui é o que a gente chama de uma escrita espontânea, onde a criança tem uma linha e ela vai ali escrever, né, construir uma palavra, né, a partir de uma ideia que ela quer representar. Porém, essa escrita, se ela não tiver a marcação da leitura do aluno, não tem essa função, né? Vocês imaginam aqui esse escrito sem esse tracinho? Como é que ele escreveu? Então, eu sempre oriento os alunos, eles vêm, marcam o dedinho, apontam às vezes que usou uma letra, bate o dedinho uma vez só, quando eles usam mais de uma letra, né, eles fazem como se fosse uma voltinha, e depois eu ensino eles do jeito que eles estão fazendo com o dedo, eles fazem com o lápis. Então, olha só, o Alisson, o que ele produziu? Aqui ele escreveu boneca, então ele colocou uma letra para cada sílaba e percebeu que sobrou, mas deixou. Aqui, futebol, ele estendeu esse O. Piscina, sorvete, novamente sobra umas letras, ele meio que apaga, meio que deixa. Cola. Agora, olha que interessante, cola, ele já coloca, né? A gente vê que em vários momentos ele coloca pelo menos um grafema, quer dizer, uma letra que corresponde a algum fonema da sílaba. Então, se a gente pegar aqui a palavra cola, o C está na primeira sílaba, o A está na segunda, né? E outros desenhos aqui também. Mas, quando chega em cola, se o aluno pensar 2 sílabas, né? Cola, tem uma perspectiva da quantidade mínima. Olho, a mesma coisa. Então, isso é tão complexo que aí ele estende de letras. Se alguém tiver interesse, pode voltar lá no meu perfil e assistir esse vídeo que está lá publicado. Lá eu detalho e explico melhor do que se trata essa dificuldade, essa hipótese que a criança tem que menos de 2 letras não dá para escrever. Vamos ver um outro caso? Olha só. Aqui nós vamos ter agora um outro aluno também, um outro caso. Gente, só me confirma uma coisa. A imagem tá boa, o som também, tá dando para todo mundo acompanhar?
Tá tranquilo? Me dá um retorno aí, o pessoal que tá assistindo. Tá ok, né? Bem, vamos continuar então aqui. Olha só, esse é um exercício, né, que eu dei para uma turma de alunos, né, que eu trabalhava. E nesse exercício eles tinham que escrever coisas que tinham dentro da geladeira, né? E esse caso eu quis trazer para vocês, porque ele traz outras informações além da alfabetização. Vou pegar primeiro o nome. Então, olha só, esse menino ele chamava Mateus, mas ele só consegue escrever o M e o A. Se vocês observarem na escrita dele, esse M e A, né, que são as duas letras que ele sabe do nome, ele está presente em todas as palavras que ele tenta escrever, né? Depois eu vou fazer uma live, né, específica sobre essa questão da relação da alfabetização, nome próprio e subjetividade, que é o que eu venho pesquisando, né, tanto no mestrado, no doutorado, há vários anos, e como que essa questão do nome, da escrita do nome próprio, repercute de sobremaneira nos processos de alfabetização. Mas vamos entender aqui o Mateus. Então, Mateus, ele vai escrever, o que está escrito em letra cursiva é porque ele fala para mim, eu escrevo do lado, né? Mas olha que interessante, mesmo com toda essa dificuldade com traçado, né? Você vê que ele faz só algumas letras, né? Então ele tem mesmo o traçado dele é bem trêmulo, né? Então olha só, como que ele também traz as suas hipóteses, né? Olha ali, comida. Ele colocou uma letra e na hora que ele lê uma letra para cada sílaba. Carne. A mesma coisa, mas vocês veem que sobra letras e ele não apaga totalmente, as deixa lá. Tomate, mesma coisa, tomate, 3. Abacate, olha que interessante, né? Ele usa as letras do nome e já começa a ensaiar usar o E e o T em alguns momentos. Não é sem motivo, gente. Esse menino tinha uma dificuldade motora para traçar as letras, por isso que o E e o T ainda era algo que ele tinha mais facilidade, mesmo o R aqui que vocês veem que há uma dificuldade no traçado bem grande. Mas a dificuldade no traçado da letra não é um impeditivo para que ele mostre a sua competência na construção conceitual da palavra. Esse é um aspecto muito importante, porque a concepção com a qual eu trabalho é que a escrita é uma construção conceitual, ela é uma representação, ela não é uma transcrição. Por isso, a criança pode não saber traçar, não ter coordenação motora, ou melhor, ela pode ter uma deficiência da qual ela não consegue sequer segurar do lápis e mesmo assim ter competência, ter condições de construir essa escrita. E o Mateus mostra isso, né? Olha lá, olha a outra palavra, cerveja, banana, queijinho. Aí aqui foi muito interessante que ele, feijão. Aí vira para mim, tem duas letras? Eu falei assim, você pensando, feijão tem duas partes, você colocou uma letra para cada parte. Então, é um menino muito interessante, que tem uma série de limitações, mas que não o impede de aprender. E olha só, ainda tem um aspecto. Esse menino, né, ele andava na ponta dos pés o tempo todo, dificuldade para pronunciar alguns fonemas e dificuldade, como eu já falei, para traçar as letras. Se a gente não tiver um cuidado, a gente vai olhar e logo vai encaixar ele numa característica de um diagnóstico que circula muito nas escolas, né? Então a gente tem que ter cuidado. Esse daqui é um outro aluno, olha, o Hélio. O Hélio, né? Ele também era a mesma atividade que o Alisson. Ele escreve, né? Mas o que eu quero destacar aqui, vou trazer uma das produções dele. Olha que legal, né? Quando ele faz essa escrita aqui, se eu não peço para ler, eu falo assim, nossa, embolou, colocou um monte de letra, embolou ali, né? Encheu de letras. Mas quando eu peço para ler, e que marca, ele mostra para você o que ele leu. Primeiro,
ele fala para você o que ele pensou, depois ele mostra para você na escrita como esse pensamento está registrado. E aí eu destaquei aqui para vocês verem. Olha o que ele escreveu. A menina está tomando sorvete. Quando a gente olha essa frase, você vê que ele está construindo a escrita, ainda está numa hipótese silábica, que é quando percebe a unidade sílaba, não é? As quantidades de letras que formam a sílaba. É essa unidade menor da palavra. Então eu tenho menina e eu tenho menina, se eu falar devagar. Então há uma unidade menor que a sílaba. E aí ele consegue marcar essa unidade menor. É interessante que, com exceção da palavra tomando, né? Mas até a marcação, né, da linguagem oral, né, que o mineiro pronuncia o U final, né? Então o O como U, então não é tomando, é tomando. Né? Então ele traz essa característica da linguagem oral marcando ali na escrita. Então, e olha só que legal, ele tem noção de sujeito, ele tem noção de verbo, ele tem noção, né, ali da estrutura da frase e olha que legal, ele tem noção até de ponto final. Ou seja, ele não está alfabético, mas já tem noção da estrutura de uma frase. Né? Então, pensando aqui, né, esses 3 casos que eu trouxe para vocês, vamos ver. O Alisson, agora eu vou falar para vocês, 6 anos. Qual é o processo pedagógico que o Alisson está? E ele está no momento de uma hipótese silábica com valor sonoro. Ou seja, ele usa pelo menos uma letra que tem em cada sílaba das palavras. Bem, pelo CID-11, pelo DSM-5, ele não tem nenhum problema, porque ele está no processo de alfabetização, não está em atraso. Quer dizer, se ele for encaminhado no início do ano, se ele for no final do ano, aí a gente já vai pensar assim, está demorando demais. Vamos ter cuidado. Mateus, que é aquele que só registra o M e o A no nome, ele também está na hipótese silábica, só que ele ainda não tem o valor sonoro. Não tem, mas não impede ele de continuar construindo. Porém, se a gente for ver no CID-11 e no DSM-5, nós podemos ter, aqui gente, não é TOD não, é TDA, que seria transtorno do desenvolvimento de aprendizagem, depois eu vou mudar. Será que ele tem isso, esse transtorno do desenvolvimento da aprendizagem com prejuízo na escrita? Será que a gente já pode avaliar? Mas tem uma coisa, ele anda na pontinha dos pés, aí tem dificuldade de falar, será que ele não tem TEA, transtorno do espectro autista com prejuízo intelectual leve? Então, vocês estão vendo que se eu pego só uma primeira resposta, eu encaixo ela nas características de uma maneira, né? E pode ser que não seja. O Hélio, que é esse último que nós vimos, 8 anos. Ele está no processo de alfabetização, hipótese silábica com valor sonoro e já tem noção de constituição dos elementos de uma frase. Porém, se for no CID, por ele já ter 8 anos, com certeza a possibilidade dele ser marcado como transtorno do desenvolvimento da aprendizagem com prejuízo da escrita é muito grande, né? Então, como vocês podem ver, são vários elementos que a resposta desses alunos nessas 3 simples atividades trazem para a gente, né? Tem muitas informações ali que, quando eu vou fazer o encaminhamento para o médico, quando eu faço o encaminhamento para um profissional de uma outra área, é no sentido dele, junto comigo, construirmos uma melhor análise sobre essa situação. Então, ele tem o saber dele, mas eu também, como educadora, tenho. Aliás, sobre o processo de aprendizagem, gente, só quem tem conhecimento é o professor. Não tem outra área, nenhum outro profissional, somos nós. Então, quando a gente faz o encaminhamento, a gente tem que detalhar, discriminar ao máximo essas informações. Vou trazer outros casos aqui para vocês. Quer ver? Vamos lá. Esse daqui, olha.
a mesma atividade, só que foi numa outra turma. Aí aqui as letras, o aluno aqui trabalhou com letra cursiva. A gente vê que ele, em algumas palavras, ele faltou alguma letra, em outras trocou, né? Mas o interessante, esse menino, esse aluno, né? Ele fala que ele chama Leonardo, né? Você vê que o próprio nome dele falta letras, mas na realidade ele chama Guilherme. Esse aluno não é meu, eu estava numa escola aguardando para conversar com a supervisora e foi muito interessante porque eu encontro esse aluno na sala da coordenação, após ele criar problemas em sala de aula, o que é muito comum, né? Os alunos às vezes se sentem fracassados ou tem algum impasse com o processo de aprendizagem, de ensino e de aprendizagem, e ali o que resta para eles é sair daquela posição de fracasso, que é insuportável para qualquer um de nós. E aí você produz situações para que você saia dessa situação de fracasso. Qualquer um de nós, se tivermos numa situação em que você não está confortável, que você não está se sentindo bem, que você está se dando mal, você vai sair dali. E aí eu encontro esse aluno, né? E é interessante que eu pergunto para ele como ele chama. Aí ele pega e fala que chama Leonardo. Só que eu já tinha ouvido todo mundo falando: Ei, Guilherme, você está aprontando de novo, Guilherme, está na sala da coordenação de novo, Guilherme. Né? Mas ele falou que chamava Leonardo e assim eu o tratei. Aí foi muito interessante que eu proponho a ele escrever algo. E ele logo vira para mim e fala assim: Olha, eu não sei nada. E nem a letra cursiva eu não sei. Inclusive eu saí de sala de aula porque a professora escreveu com letra cursiva no quadro, eu não sei letra cursiva, então eu briguei com ele e saí da sala. Então ele traz essa marcação de que ele não sabe a letra cursiva. Eu insisto, e é interessante que quando eu insisto, eu falei: não, você pode escrever com a letra que você quiser, já que a letra cursiva, o traçado cursivo, tinha sido um impasse com a professora dentro da sala de aula. Eu falei: bem, eu vou tirar esse impasse, vou tirar esse aspecto, né, que gerou o conflito professor e aluno, né, ou melhor, o aluno com a professora. E aí, muito interessante que, para minha surpresa, ele escolhe utilizar a letra cursiva. Aí ele escreve, eu faço a correção da escrita de cada palavra, que não vai aparecer aqui, mas vai aparecer no próximo caso. E aí é muito interessante que na hora que ele termina, né, e tal, aí ele vira para mim e fala assim: você sabe que eu não me chamo Leonardo, né? Ele falou assim: não. Eu me chamo Guilherme. Eu falei assim: então por que você deu outro nome? Eu queria que você me visse como outra pessoa. Então, olha que coisa importante que o Leonardo traz, né? Ser visto de uma maneira diferente e não a partir de uma história de fracasso que vem se estendendo. E vem se estendendo, gente, porque o Guilherme tem 15 anos. Quando eu conheci esse rapaz, ele tinha 15 anos. Ele estava ainda no processo de alfabetização, na hipótese alfabética, já com algumas questões ortográficas, né? Mas com um atraso considerado. E o que ele pede para mim, me veja como outra pessoa. Se eu simplesmente faço o movimento de encaixá-lo em características, com certeza nós teríamos essas duas possibilidades. Transtorno de desenvolvimento de aprendizagem com prejuízo na escrita ou transtorno do desenvolvimento intelectual. Qual dos dois que seria? Então, vocês estão vendo que essa questão de definir o que o aluno tem, sem a gente utilizar do saber dele, das informações, das respostas dele, fica muito vago, né? Então, é preciso um médico somente com informações, gente, sem detalhes. Vocês imaginem ele ser responsável pela definição de um diagnóstico de uma criança que às vezes vai marcar a vida da criança e do adolescente. Olha o próximo caso. Esse daqui eu vou colocar um trecho do atendimento. Foi um aluno que eu atendi num projeto do NIPS, que é o Núcleo de Pesquisa em Psicanálise e Educação da UFMG, na Faculdade de Educação da UFMG, que eu participei durante vários anos. E esse foi um caso que me chamou muita atenção. Ele estava num grupo de 6 alunos. Então, durante 40 minutos, né, o aluno não fala nada, fica de cabeça baixa, escrevendo e apagando algumas letras cursivas sem formar nenhuma palavra.
Ele circulava uma palavra e apagava, circulava somente uma. Ele espera todos os outros colegas saírem da sala e tenta escrever boneca, mas ele apaga e diz que ele não sabe nada. Aí eu peço para traçar em cima, porque sabe que de tanto que o aluno apaga, fica ali marcado. Então eu peço para ele, eu posso escrever em cima do que você escreveu? Porque tem várias letras ali corretas. Esse aluno assusta, ele não acredita que eu estou falando, que ele tem alguma coisa correta, mas ele consente. E aí, olha só, esse Bena em letra cursiva, gente, é o que ele escreveu. Eu tracei por cima. Essa é a intervenção que eu faço, né, para correção. Eu escrevo a palavra do lado, faço um comparativo. Inclusive, gente, já fica guardando aí, tá? Já se inscreve no canal, marca a notificação, porque um dos próximos vídeos eu vou compartilhar com vocês como que a gente intervém, né, junto com os alunos, corrigindo essa escrita no processo de construção da base alfabética, de tal maneira que a correção ela contribui no avanço do processo de alfabetização. E aí foi muito interessante que quando ele percebe que ele não tinha errado nenhuma letra, ele vira para mim, eu tinha uma estagiária que me acompanhava, eu posso fazer frases para os outros desenhos? Lembrando que é aquela imagem que tem 6 desenhos. O Bena é o primeiro. Já tinha estourado o tempo e ele pede para fazer frases para os próximos desenhos. Gente, nesse momento, eu não podia dizer para ele, amanhã a gente faz, já deu o horário, acabou. Não, era aquele momento que ele estava se abrindo para o saber. Ou melhor, que ele estava se abrindo para se sentir seguro, para me mostrar o que ele sabia. E aí, ele pega e faz as frases. Uma delas foi essa. Olha só, para quem escreveu boneca com Bena, ele vem e escreve 2 meninos brincando de bola. Ou seja, esse aluno está alfabético. Ele só está agora com questões ortográficas, né, e gramaticais para ele ir estruturando. O interessante, né, que todo aluno que tem dificuldade para escrever tem o maior medo que o professor chega para corrigir, né, escrever alguma coisa. Não quer. Pega a folha, amassa, joga fora, pega o caderno, segura. Ele não. Ele virou para mim e falou assim, escreve aqui para eu poder comparar com o que você escreveu. Olha uma das frases, gente. Menina tá tomando sorvete. Vocês têm consciência que ele escreveu 5 frases deste nível em 5 minutos? E ficou quase 50 minutos sofrendo na posição de quem não sabe, quem não consegue, quem só faz tudo errado? Então, quer dizer, a intervenção da correção da escrita dele proporciona a ele a perceber que ele sabia muito mais do que errava, que ele sabia muito mais do que ele esquecia alguma coisa, né? E aí eu faço sempre um comparativo, né, do que sabe, esse C é o que acertou, o X é o que errou, ou a estrelinha seria, né, o que ficou faltando. Olha essa frase, ele não errou uma letra. Faltou 4 letras, mas ele não errou nenhuma. Então, é interessante que quando eu pergunto para ele, e aí, você acertou ou você errou mais? Aí ele levanta a cabeça e fala, mas é claro que eu acertei, né? Então, quer dizer, esse aluno nunca mais, na escola eles relataram que nunca mais eles viram ele de cabeça baixa, né? Então, era um aluno que vinha de um sofrimento com relação a essa posição de fracassado, não sei nada, tudo que eu faço é errado. Aí vem os bullying, você é burro, você tem problema de cabeça, um monte de coisa que a gente sabe. Bem, esse menino é Wesley, 12 anos, né? Então, antes dessa intervenção, gente, o que ele apresentava naquela escrita de Bena era processo de alfabetização, hipótese silábico alfabético. Quer dizer, ora usa só uma letra para cada sílaba, ora já consegue utilizar as sílabas correspondentes, as letras correspondentes da sílaba. Mas considerando a idade dele, a perspectiva dele ter um transtorno de déficit de aprendizagem com prejuízo da escrita é muito forte, ou um transtorno de desenvolvimento intelectual. Mas depois que a gente faz a intervenção,
5 minutos depois, gente, dá para poder encaixá-lo em uma dessas características? E mais do que isso, se essa intervenção tivesse sido feita lá no início da alfabetização aos 6 anos, né, essa correção que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, se ela tivesse sido feita lá com 6 anos, nas primeiras atividades de escrita, isso que ele demonstrou, né, no segundo momento, estaria aparecendo lá aos 6 anos. Ou seja, o percurso desse menino de 12 anos poderia ter sido diferente, né? Bem, voltando aqui. Então, olha só, vocês viram que mesmo a descrição clínica do que seriam os problemas de aprendizagem e mesmo a produção do aluno, elas não são o suficiente para poder dizer o que um aluno tem. Eu preciso escutar, eu tenho que pedir para ele ler, eu tenho que pedir para ele falar. Eu simplesmente pegar uma atividade, chegar à conclusão, não tem nada escrito, né? É eu reduzir todo um processo de construção do conhecimento de uma pessoa. E aí, voltando, né, à nossa capa, né, a capa de divulgação dessa live. Dificuldade de aprendizagem, deficiência intelectual, inibição intelectual. Então, vamos pensar um pouco a diferença, né, dessas três concepções. Na realidade, o que nós temos? Nessas escritas que eu apresentei para vocês, nós temos dificuldades de aprendizagem que são questões inerentes ao processo de aprendizagem, ou seja, faz parte. Não tem nenhuma aprendizagem que não tenha dificuldade, porque se não tiver dificuldade, não tem aprendizagem. Se você fizer uma coisa que você não acha nada difícil, é porque você já sabe tudo que está ali. Então, faz parte, seja na matemática, na escrita, na leitura, em tudo, né? Tem até um vídeo que eu coloquei aqui sobre a questão de por onde começar, né? E aí eu começo o vídeo falando assim do bolo, né? O que é mais fácil? Um bolo simples, um bolo com uma calda, um bolo confeitado, um bolo de casamento? Às vezes alguém começou a assistir, achou meio estranho, mas é porque todos eles trazem dificuldades diferentes. Mas se eu começar do mais difícil, que é um bolo de casamento, eu vou ter tantos desafios que eu não vou conseguir nem compreender as dificuldades que são inerentes ali do processo. Então, qualquer construção do conhecimento vai trazer dificuldades. Isso não é problema. Mas aqui eu vou trazer para vocês essa questão da concepção da inibição intelectual. O caso do Wesley e do Guilherme são 2 exemplos de inibição intelectual. Ou seja, o que é inibição intelectual? É quando algo do inconsciente, que nem o próprio aluno às vezes não sabe por quê, impede ele de ter acesso ao saber ou de mostrar o seu saber ao outro. No caso, esse outro, a professora. Então, olha só, quantos alunos a gente não pode, às vezes, estar diante de algumas questões que são muito mais de uma ordem inconsciente, que está ali atravessando, dificultando, né? E uma outra diferença é a deficiência intelectual ou transtornos de aprendizagem, que pode se tratar de nomeações dadas ao sintoma de inibição intelectual na aprendizagem. Então, vocês estão vendo que assim, existem os quadros de deficiência intelectual? Sim. Dos transtornos de aprendizagem, né, com prejuízo da escrita? Sim. Mas eles só podem ser atribuídos como tal depois que eu compreendo o que são as dificuldades que são comuns e inerentes, depois que eu localizo quais são aquelas que são de quadros inibitórios, que estão impedindo de mostrar. E é interessante que às vezes na escola a gente vira e fala assim, ouvi muitos professores falando assim, parece que deu um clique nele e de repente ele começou a fazer tudo. Não, não deu um clique. De repente, sem ninguém saber como, alguém ajudou esse aluno a talvez fazer um deslocamento desse sintoma inconsciente que estava na aprendizagem, né?
E aí a gente pensa, o que é preciso então para saber diferenciar o que o aluno tem e elaborar intervenções pedagógicas mais adequadas, né? Nós temos que ter duas coisas: conhecimento sobre a psicogênese da língua escrita. Então, não tem como fazer diagnósticos sobre questões de aprendizagem se tem um bom conhecimento da psicogênese, para não tratar questões processuais como transtornos de aprendizagem. E também uma boa escuta do aprendiz, para não silenciar seu saber, né? E saber reconhecer e identificar suas produções intelectuais, além de não precipitar diagnósticos e encaminhamentos. Então, esses dois conhecimentos são fundamentais, né? Conhecer algo da teoria, do processo de aprendizagem e conhecer algo do sujeito, né? E aí, gente, já finalizando, né, caminhando, porque nós estamos aqui com 50 minutos já de live, né? Mas como fazer isso, né? Não é algo que é tão simples. E aí é importante a gente pensar também que esses fragmentos que eu mostrei para vocês, né? Eles mostram para a gente que eu posso saber muito sobre teorias e metodologias sobre os processos de ensino-aprendizagem, mas sobre o sujeito que está aprendendo eu não sei nada, porque cada um é único. Eu tenho que ter esse conhecimento amplo, mas eu tenho que ter clareza, como diz uma psicanalista, Hebe Tiso, eu tenho que ter clareza que a minha intervenção é sobre o sujeito, não é sobre a categoria. A minha intervenção como professor, com qualquer área de atuação, no momento que eu vou intervir com o João, com a Maria, com o Pedro. Eu não vou intervir com o autista, o deficiente intelectual, o disléxico, não. A intervenção não é na categoria, a intervenção é com o sujeito. E aí, trazendo aí uma novidade para vocês, eu vou abrir, né, um grupo de mentoria sobre inibição intelectual na alfabetização. Né? Essa mentoria, a previsão é o início em abril de 2025, né? São poucas vagas para participantes, porque a ideia é fazer um trabalho próximo, então onde que a gente vai estar estudando, vai estar trabalhando, refletindo, mas também aprendendo a escutar e analisar a atividade dos próprios alunos, das pessoas que participarem, né? E para quem quiser, né, ter maiores informações, tem um link, né, aqui na descrição da live para vocês poderem entrarem e se inscreverem, ou então no perfil do Instagram, né? Então lá vocês vão encontrar, deixa eu achar aqui. Aqui, ai, cadê? Não. Lá vocês, sobre a mentoria, vocês vão, aqui, achei, o link de inscrição, fechei, gente. Mas lá vocês vão encontrar, né, na questão da mentoria, vocês vão encontrar no link um formulário de inscrição com informações, porque eu vou fazer uma live dia 13 de março para poder dar todas as informações, como vai funcionar essa mentoria, as pessoas que vão participar, como vão ser os encontros, a dinâmica. Então, quem quiser participar, né, dessa live para depois definir se vai estar acompanhando ou não, tá? Apesar de, como eu falei, vão ser poucas vagas, porque é um trabalho que tem que estar muito próximo, então não dá para ser com um grupo grande, que senão não dá para poder acompanhar de perto, né? Bem, gente, espero que essa primeira live, né, que eu coloquei para vocês tenham gostado. Aí curte aí a live, curte o vídeo, né? Inscreve aí no canal, quem não se inscreveu, compartilha e acompanha o canal no Desafios do perfil do Instagram, né? Desafios da Aprendizagem. E
Eu aguardo vocês nos próximos vídeos e na próxima live que vai acontecer em novembro, né? E convido a todos para acompanhar o canal, né? E acompanhando os vídeos, dando as sugestões, fazendo os comentários de vocês. Até mais e vamos continuar pensando juntos. Um abraço!